Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Na nossa conversa de hoje, eu vou falar uma coisa que me perguntam muito, que é a maneira como eu lido com as relações humanas. Eu vou considerar relações humanas, mas eu sei que vocês estão perguntando para mim de que maneira eu lido com as minhas relações afetivo-sexuais, me entendendo como uma mulher heterossexual, que se relaciona necessariamente com homens, né? E de que maneira eu faço isso sendo não monogâmica. Muita gente acredita que a ideia de não monogamia ela está limitada à ideia de exclusividade ou não dentro de uma relação afetiva. E aí a gente já sabe que para manter essa exclusividade existe todo um script roteiro, né? Para que essas relações funcionem. Já existe ali um pavimento muito bem estabelecido. E é esse pavimento que faz a manutenção de papéis patriarcais de gênero, que são expectativas comportamentais bem rígidas. E essas expectativas comportamentais, elas precisam ser performadas, principalmente dentro da expectativa romântica, das performances românticas que são principalmente, desempenhadas por homens, mas também esses papéis patriarcais precisam ser reproduzido pelas mulheres para funcionar toda essa engrenagem que é a monogamia. Então, gente, eu quero que vocês entendam que eu questiono justamente essa engrenagem, a maneira como a monogamia funciona. E acredito muito que esse modelo e essa engrenagem, ele faz a manutenção de papéis patriarcais de gênero que a gente precisa destruir. Também quero que vocês entendam que nessa conversa que eu vou ter hoje aqui, eu não estou estabelecendo nenhum modelo, estou falando das minhas experiências pessoais, das descobertas que eu continuo fazendo comigo mesma. Eu não sou um ser formado, eu sou um ser em construção. E eu sou um ser em construção numa sociedade que é monogâmica. Não existe na monogamia. Existe uma Adriana Ventura que vive a sua vida pessoal, tentando a todo momento se esquivar de todas essas barreiras, limitações, de todas essas prisões coloniais que foram criadas e que foram impostas socialmente como sinônimo de amor. Então, a minha não monogamia é muito mais um movimento político de negar, reproduzir esses papéis de gênero, barganhar o controle do meu corpo, o domínio da minha liberdade, regressar à emancipação de quem eu sou, só para me manter num sistema de controle, posse e domínio do meu corpo que é conhecido de amor. Então é um movimento. Quando eu falo, você, como é na não monogamia? Não existe esse mas existe todos os desafios que eles englobam não só as minhas relações afetivas sexuais, mas eles englobam a minha vida inteira, a relação que eu tenho com todas as pessoas. Então, eu não quero que vocês vejam as minhas experiências e o meu movimento como um modelo a ser seguido. Eu estou fazendo esse podcast porque na última caixinha que eu abri, houveram muitas e muitas perguntas curiosas. E eu acho importante que alguém que reflete sobre isso traga a sua perspectiva pessoal de como vive. Mas eu não quero que essa perspectiva seja colocada como um padrão ou um novo modelo a ser seguido, porque não é. Essa é a minha maneira, é o meu contexto. Eu questiono modelos, eu não estou aqui como essas coaches de relacionamento afetivo, dando um padrão de comportamento daquilo que vocês devem fazer. A gente precisa questionar padrões e expectativas comportamentais limitantes. Mas isso não quer dizer que eu vou criar necessariamente novas para colocar no lugar. Inclusive, nem quero. Então é importante que isso esteja bem nítido para vocês nessa reflexão e nessa conversa que a gente vai fazer.
nesse podcast, tá? Então vamos começar. O que eu compartilho, né, da minha vivência não é nenhum tipo de regra. As minhas experiências são muito pessoais, não é um padrão a ser seguido. Eu questiono a instituição casal monogâmica. Então, não é só sobre escolher viver diferente, né? Eu tô questionando um pavimento cultural e um padrão comportamental que são esses papéis patriarcais de gênero. Então, essa ideia de meninos de azul, meninas de rosa, por mais que a gente dê risada, isso sustenta algumas premissas comportamentais que, meu Deus, gente, é 2025 e como a gente tá presa aos mitos dos papéis patriarcais de gênero, principalmente do homem. E eu já falei de alguns deles e provo para vocês que são mitos. O homem provedor, o homem fodedor, o homem protetor, o homem cuidador, sabe? Gente, todos esses mitos que criaram, eles não foram criados por acaso. Eles foram criados em cima de performances feitas justamente nesse momento da conquista da formação dessa instituição casal, porque é nessa formação que você vai começar a seguir esse padrão, esse pavimento. E perceba que quando as pessoas falam, meu Deus, eu conheci ontem e hoje ele já decidiu namorar comigo. Quando as pessoas falam isso só é possível, né? Porque já existe um pavimento pronto. Você não precisa necessariamente ter construído nenhum tipo de afeto ou sentimento real. Não existe genuinidade nenhuma. As pessoas simplesmente se jogam de cabeça no tobogã do amor romântico. Só que lá embaixo não tem água, né? Esse é o pior. Elas se jogam sem saber aonde vão cair. E não costumam, né? Pelos dados e estatísticas e pelo que a gente sabe ao nosso redor, elas não estão caindo, né? No lugar esperado, no oceano de amor. Muito ao contrário. Se jogar em um tobogã do amor romântico que você não sabe onde vai dar, tá fazendo mulheres entrarem em situações de bastante vulnerabilidade. Só que a sociedade, ela incentiva que você entre nesse tobogã. Ela incentiva que você siga essa escada rolante do amor romântico, né? Esse lugar que te leva ao pedestal que nada mais é que o altar, que leva para o casamento. A gente ainda tem a ideia que a mulher valorizada é a mulher que chega nesse ápice junto com o homem. Né? O que é ser valorizada? É quando o homem te pede em casamento. E aí, vai todo mundo celebrar. E parece até mesmo que as pessoas esquecem que são justamente os companheiros ou ex-companheiros que não aceitam o fim, que assassinam, né? São quase 90% dos companheiros ou ex-companheiros são os responsáveis por assassinar justamente essas mulheres que chegaram no altar do amor romântico, no que a gente foi levado a acreditar que é o ponto mais alto. Então, a minha primeira maneira de viver é questionar essa escada rolante do amor. Questionar essas relações que são artificiais, que são moldadas socialmente, que seguem um pavimento porque o ser humano é algo muito complexo. Então, eu não posso, gente, nas relações que eu construo, seguir um padrão relacional. Se eu estou seguindo um padrão, eu estou seguindo só um pavimento já pré-moldado. E é simplesmente seguir esse condicionamento que vai estabelecer essas relações e vai me levar para esse altar do amor romântico sem necessariamente eu não ter sentimento nenhum. Quantos casais vivem muito mais, né? O condicionamento social de se tornar essa família nuclear do que ter de fato o afeto. E por que não tem afeto, gente? Porque eles simplesmente seguiram padrões, expectativas sociais. Não houve nenhum tipo de genuinidade, né? Eles seguiram aquilo que falaram que tem que ser, que precisa fazer. E a maioria das pessoas são assim. A gente costuma ter muito afeto e genuinidade na hora de construir nossos vínculos com amigos,
né? Porque o amigo não vai seguir padrão nenhum, você não vai seguir escada rolante do amor nenhuma com o seu amigo. É claro que vai estabelecer e fortalecer o nível de amizade, mas você não é casal com o seu amigo. E eu não sou casal com ninguém. A mesma maneira como eu vejo a relação com os meus amigos, é que eu vejo as relações com quem também é meu amigo, só que eu tenho relações sexuais. Não é nem um pouco diferente. Você não fica em cima do amigo, você não acha que tem que falar o tempo todo com o amigo, você não acha que o seu amigo tem que te levar para esse ou para o outro lugar. Você não acha que tem que necessariamente ser apresentada para toda a família do amigo, né? Você não precisa estar o tempo todo final de semana com o amigo. Você não se isola numa instituição casal e passa a ser só um e fazer tudo junto com o seu amigo. E por que estabeleceram que a instituição casal monogâmica precisa, a partir do momento que eles decidem que vão entrar nessa caixa, a se comportar dessa maneira? Muitos falam, por exemplo, né, que o sexo, ele é o que determina a diferença dessas relações. E eu questiono, sabe por quê? Porque o sexo, dentro do olhar preconceituoso da monogamia, ele tem dois papéis. Então, o primeiro papel é diferenciar. Mas eu tô fazendo isso com ele, é diferente do meu amigo, porque com ele eu transo. Só que, ao mesmo tempo, dentro dessa lógica monogâmica, a gente define o que vai ser sexo apenas casual. Então, mas ele é só sexo. Então, percebe que o sexo ele não pode ser usado como um fator que hierarquiza as relações, porque, contraditoriamente, esse mesmo sexo pode ser usado ou para limitar relações a algo simplesmente casual, ou para diferenciar relações em nível de importância. Mas ele é muito mais importante por causa do sexo. Não é por causa do sexo. Vocês entendem? E a própria monogamia nos prova isso, porque tem pessoas que a relação é só de sexo. E eu sempre falo que essa ideia de casualidade, ela é apenas um olhar contrário à própria monogamia. É a outra ponta da própria monogamia, né? Quando você limita alguém apenas ao sexo casual, e eu não tô falando a casualidade dos encontros, porque é isso que a gente precisa entender como diferente. Eu odeio casualidade. Eu odeio relação superficial. As pessoas que estão na minha vida, eu gosto de ter minimamente, muita intimidade. Quando eu falo intimidade, eu não tô falando, obviamente, só de sexo. Mas eu tô falando intimidade de entender os pormenores, de poder conversar, ou de simplesmente não estar limitada a apenas uma pequena parte da vida da pessoa. Você entende? Quando você é limitado e quando essa limitação é quase uma violência. É claro que a gente tem diferentes níveis de intimidade, de entrosamento com as pessoas. E isso também é humano e natural. Não é desse tipo de hierarquia, até porque eu não considero isso uma hierarquia. Eu não considero que essa relação que a gente constrói com o outro, de intimidade, de maior entrosamento, de menor, né? De mais afinidade ou menor afinidade. Principalmente a gente percebe isso nas amizades. Como que eu vou construindo essa afinidade com outras pessoas? Ela simplesmente flui, né? E ela flui por questões muito subjetivas. Eu não sei explicar para você porque eu tenho mais afinidade com alguns amigos e porque com outros eu tenho outros tipos de intimidade. Porque varia. Isso não tem explicação, gente, é humano, né? São as nossas convivências, né? São as nossas coincidências, os nossos gostos, enfim. E aí, dentro dessa questão do amor romântico, da instituição casal, isso não existe. Essa afetividade, né? Isso não existe. Essa pessoa vai ser muito a mais importante, mas ela vai ser a mais importante só porque ela tá nesse cargo que muitas vezes é temporário. E aí a monogamia é tão louca, né? E pra mim não faz sentido nenhum, que é assim, a pessoa,
ela tá com a outra, e aí naquele momento que ela tá seguindo aquele script, aquele pavimento, e aí isso nos prova como é frágil e incoerente e ilógico essa dinâmica. Naquele momento a pessoa é mais importante. Você faz tudo, você liga, fica falando lé com cré, porque as conversas nem tem, gente, nem tem como a conversa ela ser palpável. É conversa, o que eu fiz hoje? Ah, eu vou mandar uma foto de roupa. Ah, o que você comeu hoje? Sabe? Eu que tenho uma intimidade e uma profundeza imensa com a minha mãe, na relação com a minha mãe, na relação com algumas pessoas que eu amo muito, eu não fico com esse papapá, ppp, pererê, parará, piriri, pororó, pururu. E antes das redes sociais, a gente nunca teve isso de bom dia, boa tarde, boa noite, ficar conversando lé com cré com esses machos que não tem, sabe, que não tem nada, que não lembra ninguém. Eu falo para as mulheres, parem de perder o tempo de vocês com esses blá blá blá, blá blá blá, pipipi, babobó, bububu. Que isso é dar oportunidade para macho te fazer de besta, te dobrar no meio e é alimentar essa expectativa romântica de achar que tá construindo intimidade e você não constrói, gente, intimidade com ninguém falando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, esse tipo de relação para mim não existe. Mas eu tenho muita relação, é muito profundo quando eu encontro as pessoas. Só que dentro desse pavimento, esse papepé, pepipi, pobobó, bububu, né? Esse bom dia, boa tarde, boa noite, o que você comeu hoje, foto aqui, foto ali, é uma maneira de tentar manter essa proximidade, né? Que é a proximidade necessária dessa instituição casal monogâmica que faz tudo junto, que tá sempre junto, que, meu Deus, tudo tem que ser junto. Para manter isso, né? Para poder continuar seguindo nesse pavimento, muito nos dias loucos que a gente só trabalha, né? Nos 6x1, a gente tá aí nesse capitalismo selvagem e tudo mais, a gente precisa encontrar ferramentas para continuar seguindo esses pavimentos artificiais. E aí a gente vai construindo, né? E isso eu questiono muito. Essas construções muito artificiais de intimidade que para mim não tem sentido nenhum. E eu gosto muito de construir esse sentido com as pessoas que eu vivo, sabe? Voltando na casualidade, é muito comum que a gente tenha relações casuais com os nossos amigos, porque a gente vê às vezes. Só que a relação encontra casual, não a intimidade. Então, se eu tenho alguém que eu encontro pontualmente, né? E eu não tenho essa construção, eu não percebo que existe ali uma busca, uma tentativa de construir algo muito mais substancial. Se eu percebo que eu estou sendo limitada a paredes de quartos e apartamentos, né? Se eu percebo que ali tem uma relação muito mais de interesse sexual, para mim, não vale. Eu detesto sexo casual. Não quer dizer que não pode acontecer, sabe? Não é sobre isso, mas ter uma continuidade de sexo casual, pra mim, é só esse outro lado da própria monogamia, sabe? Alguém te limitando de maneira quase que arbitrária e artificial a um lugar. Pra mim, é outra face bem macabra e preconceituosa da monogamia. Eu acho que as relações, elas acontecem, mas elas necessariamente não acontecem dentro desse padrão maluco, né, que é a monogamia. Eu conheço pessoas, por exemplo, né, que em 4 anos que eu conheço uma pessoa e que eu venho construindo de maneira muito desafiadora, né, essa relação que tá fora desse padrão monogâmico, que tá fora dessa instituição casal e que ao mesmo tempo tem afeto, tem carinho, tem as tentativas que partem dos dois lados, né? Isso é muito interessante. Tem espaço para conversa quando eu tenho os meus momentos, quando eu tenho as minhas dúvidas, quando eu tenho os desafios que existem em qualquer relação humana. Então tem isso, porque dificuldade você não vai encontrar, né, alguém completamente perfeito. E nem no caminho e no movimento de desconstruir os padrões de posse, controle e domínio. Mas está tendo esse espaço para diálogo, para conversa, para acolhimento das suas angústias. Isso precisa existir, sabe? E enquanto tiver isso,
Para mim, é muito importante. E aí, nesse momento, né, nesse caminho que é muito desafiador, que não tem pavimento, é a gente que vai construindo, porque é o meu modelo, né, a minha maneira de viver as relações. Nesse caminho eu já tive pessoas que, tipo, viveram 5, 4 namoros e todos seguindo esse mesmo padrão, né? De conhecer alguém de repente e aí, nossa, algo mágico aconteceu com aquela pessoa e aí, de repente, a pessoa começa a bibibi, bababababu, né? No bom dia, boa tarde, boa noite e rompe-se a relação tão bruscamente quanto começa. E justamente por esse rompimento ele ser tão brusco, é que eu questiono, porque cadê? Where is the love? Cadê todo aquele amor, sabe? Cadê todo aquele amor com aquela pessoa que você estava enfornada? Aí as pessoas vão desesperadamente atrás de outro baixo, né? Para viver o mesmo modelo problemático, para seguir o mesmo pavimento. Então as pessoas não estão criando afeto, elas estão entrando e saindo de caixas. E eu acho isso na monogamia muito problemático mesmo. O fato de eu não ter essa relação extremamente artificial e roteirizada, né, cheia de script, também não faz com que eu queira descartar pessoas, né? Eu não descarto pessoas da minha vida, porque essas pessoas foi uma construção, né? Foi uma construção ali muito, muito desafiadora e tudo mais. Pode ser que essa pessoa, em algum momento, ela deixe de fazer sentido na minha trajetória, né? Pode ser que muito naturalmente o nosso vínculo ele se afaste. Claro que pode, né? Relações começam e acabam. Nós não temos relações lineares, não existem relações lineares. Mas eu não vivo esse descarte monogâmico de criar essa expectativa do felizes para sempre, né? E de romper bruscamente. A monogamia para mim é isso. É um monte de gente completamente imatura emocionalmente, mas isso é muito motivado. Então eu busco muito criar um pouco de racionalidade, de entender o outro dentro das suas inúmeras complexidades, me entender, não me machucar nesse movimento. E aí a gente vai equilibrando, né? Por isso que a gente fala que é a artesania dos afetos. E isso não se faz. Quando eu falo de lucidez, né? Quando eu falo de maturidade na monogamia, é por causa da ideia do apaixonamento. Adriana, você não se apaixona? Me apaixonei, gente. Em 2022 eu estava completamente apaixonada. E ao mesmo tempo que eu estava apaixonada, eu estava escrevendo sobre o meu livro, né? Fazendo as reflexões que só no primeiro ano de 2022 elas atingiram um público que eu jamais esperei. Então eu tive um crescimento muito grande, né? O primeiro livro alcançou muitas pessoas. E a minha narrativa, a minha maneira de escrever, as minhas reflexões, elas vinham com um olhar muito diferente, né? Daquele que é esperado de uma mulher hétero, de uma mulher negra. Tinham mulheres hétero e negras, mas elas estavam falando justamente o oposto, né? Estavam falando da solidão da mulher negra. E eu venho com uma perspectiva de emancipação muito grande. E eu faço esse movimento apaixonada. Eu faço um movimento de desconstruir a lógica do amor romântico no momento que eu tô mais apaixonada. Isso é muito, muito desafiador para mim, né? Então eu vou sofrer bastante. Eu vou sofrer bastante desconstruindo tudo que o meu corpo, a minha emoção queria sentir, mas a minha cabeça estava ali, né? Refletindo sobre se tudo aquilo que eu queria viver era muito mais uma projeção social do que aquilo que eu realmente queria para mim. E não só naquele momento, porque o ser humano, principalmente apaixonado, ele é imediatista, né? E a sociedade também motiva, ela aplaude quando a gente se joga nesse tobogã do amor romântico. É no apaixonamento que a gente deveria ter mais prudência, porque ali a gente não está consciente, racional,
cientificamente comparado com uma doença, com um vício, esse amor romântico, e a gente toma as decisões mais drásticas, né? A gente engravida, a gente assina um contrato vitalício para viver a vida inteira com alguém. Eu acho que a paixão seria justamente o momento para que a gente não tomasse ação nenhuma. E a maioria das pessoas que tomam ação, né, que mandam pés pelas mãos nesse momento de apaixonamento, são as pessoas que se arrependem, né? Por quê? Porque não pensaram, não refletiram. É justamente isso que o amor romântico faz. E é justamente isso que eu não quero. Eu quero viver o afeto. Eu não tô falando que eu sou um robô e eu não sou, né? Mas para mim não faz sentido me jogar de cabeça em algo tão trivial. Alguém que apareceu ontem passa a ser, a partir de agora, a pessoa mais importante na minha vida. Isso não faz sentido nenhum para mim. Para mim isso é loucura. Loucura dessa paixão que é grandemente sustentada, aplaudida, né, por essa sociedade, né? E existe esse padrão esperado que a gente idealiza o outro. A gente toma decisões rápidas a partir dessa idealização que a gente cria do outro, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E na maior parte das vezes está os dois ali performando algo que nenhum dos dois são. Porque todo mundo estranha quando a outra pessoa, o amigo e tal, tá apaixonado. Você fala, gente, aquela pessoa perdeu a cabeça. E de fato perdeu a cabeça. Porque em sã consciência, a gente sabe que os comportamentos dela seriam muito diferentes. Isso é muito problemático. É isso que eu não quero. Eu não quero estar em um estado de apaixonamento, que eu tome decisões e que eu coloque outras pessoas em meio dessa loucura, sendo que essas decisões não estão de acordo com comportamentos que eu costumo seguir. Sabe? Não estão de acordo com a lucidez que eu costumo seguir na minha vida. Então, imagina, se a pessoa mudou muito tanto nesse apaixonamento, quer dizer que ela é outra pessoa e ela vai voltar a ser quem ela era. E é nessa que a gente se sente enganado, que a gente se sente que mentiu. Tudo uma projeção, a gente projetou ali ser alguém que a gente não era, o outro projetou ser alguém que ele não era, e a gente tá achando isso o máximo, né? Vamos pedir em casamento e fazer um filho hoje. Gente, é muito. E a mulher, a gente sabe, né, que é a mais vulnerável nisso. Quando a gente questiona os papéis patriarcais, e eu tenho feito muito isso, eu acho que até a maneira como a gente vive a paixão é diferente. Muito diferente, eu vejo isso em 2022, né? De 2022 para cá, eu tenho uma visão muito mais palpável do que essa paixão. Então, como eu reduzi essa expectativa de instituição casal monogâmica, isso já não faz sentido nenhum na minha vida, né? Como o afeto e viver as relações para mim, elas são muito mais livres, não tem essa coisa de eu me atrelar a alguém igual uma louca, né? Colocar um macho para morar dentro da minha casa, isso jamais vai acontecer. Não tem sentido nenhum para mim. Eu sei que eu posso viver as relações de uma maneira muito mais livre. E quando eu falo de macho em casa, gente, é que eu não moraria nem com as minhas melhores amigas. E a gente se dá super bem. Agora, não faria sentido eu morar com as minhas melhores amigas. Meu irmão propôs comprar um apartamento, eu jamais compraria um apartamento com meu irmão. Vocês entendem? Se eu for sair de casa, eu vou sair para morar sozinha. Quer dizer que eu vou me isolar do mundo? Não. Mas eu quero ter o meu espaço, o meu momento meu, a minha cama só minha. Nunca que eu quero um macho dentro da minha casa. E nenhum apaixonamento vai me fazer mudar isso. Isso não quer dizer que eu odeio as pessoas, que eu sou... Não é isso, né? Que eu sou um monstro. Quer dizer que esse padrão, esse pavimento, é um pavimento que não faz sentido nenhum na minha vida. Né? Não faz sentido nenhum se isolar, família nuclear. Mas tem aquela, né, gente? Eu não quero ter filho. Casamento pra mim é uma utopia, uma loucura.
é um lugar de perigo para a mulher, estatisticamente. Então, as minhas relações, elas não vivem para subir essa escada do... Minha relação, assim como as amizades, elas não têm um lugar para ir. Não existe uma linha de chegada. Não tem linha de chegada. Eu vivo o afeto construindo de maneira empírica. Não é linear como a monogamia define. Na monogamia é linear. Você começa o namoro aqui, né? Ficou, já tem que entrar pro namoro, senão você não é valorizada. E você segue essa linha de chegada, né? Que a gente chama de escada rolante do amor. E se você não seguir essa escada rolante, meu Deus, esquece, você está sendo desvalorizada, você é isso e aquilo. E você é desvalorizada quando você entra numa relação dessa e começa a orbitar na vida de um tonhão, de uma tonhona, né? Isso é se desvalorizar. Porque você deixa de se emancipar enquanto pessoa humana e vai se isolar numa instituição casal para seguir todos aqueles papéis patriarcais limitantes, principalmente para a mulher, né? A mulher passiva, a mulher que espera, a mulher que sofre, porque ela tá ali no lugar de esperar um macho escolher ela. Então, a gente vai questionar esses papéis patriarcais, gente. Eu quero ser tão poderosa quanto. Eu quero ter tanto poder de escolha, de definição, de poder chamar, de poder convidar, de poder pagar. Eu quero poder pagar também. Eu quero princesos que cuidam. Então, toda essa ideia desses papéis patriarcais do que o homem tem que ser, ele só se sustenta dentro dessa ideia heteronormativa de instituição casal monogâmica. Se a gente não quer viver o mesmo modelo, a gente não vai viver as mesmas coisas. Você não vai ver nas mesmas coisas uma forma de vantagem, porque não é vantagem subir essa escada rolante do amor, você entende? Então, para mim, não é vantagem nenhuma. Vantagem, para mim, tem outras coisas. E não em formar uma instituição casal monogâmica. Não é isso que valoriza o meu papel. É claro que eu sou feliz nas relações, no afeto, nas trocas. É claro que eu amo conchinha, é claro que eu vou tomar café de mão dada. Não é sobre isso. Mas isso não me faz ser casal com ninguém. E não quer dizer também que eu tô cheia de machos saindo por aí tomando café. E não é nada disso. É que eu rompi a ideia de ser casal com alguém, né? As mulheres foram criadas para ser condicionadas a viver de forma completamente desigual. E essa forma, ela é permeada por esses papéis, né? Quando eu me apaixonei em 2022, né? E foi uma coisa bem densa. Foi muito desafiador, porque eu não falava, né? De viver a monogamia. Mas eu vivi uma idealização quase que doentia do outro, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a questionar o termo casualidade, superficialidade e profundidade, que são coisas diferentes. Então, as pessoas podem ser casuais, assim como os amigos, só que essa casualidade não nos limita à superficialidade. Você pode não ser superficial com o outro. E você pode seguir, inclusive, esse pavimento do amor romântico, né? Que te leva para a instituição casal. E você pode ser superficial. Tem mulheres solo em casamento. Tem mães solos casadas. Então, assim, o que é superficial, o que é profundo, o que é complexo, não vai depender dos rótulos. Os rótulos são simplesmente scripts sociais. E eles, é claro, não limitam o afeto real acontecer. Mas eles acontecem independente de haver afeto ou não. Então, chegar naquele lugar, para mim, não quer dizer que o afeto ali existe, né? É igual essas pessoas que namoraram 4 anos, 4 namorados diferentes. Houve afeto? Nenhum. Aquela pessoa não significa absolutamente mais nada. Ela só fazia sentido ali quando ela estava seguindo aquele pavimento. Saiu do pavimento, a pessoa deixa de ter sentido. E é isso que me prova que essas relações são muito superficiais, né? Nesse momento, em 2022, eu estava tentando entender essa diferença do que seriam esses vínculos casuais e o que seria uns vínculos mais intensos. Isso tinha a ver com andar nesse pavimento ou não?
E aí, quando a gente deixa de centralizar a nossa vida no outro, quando a gente tem os nossos hobbies, nossos interesses, quando existe um equilíbrio na nossa vida de todas as pessoas que a gente ama, de todas as pessoas que a gente quer estar, você não vai se centralizar numa relação afetiva. Não tem cabimento, porque não tem como não ser uma instituição casal monogâmica sem orbitar. Se você é uma instituição casal, você necessariamente orbita em um homem. E você já precisa disso desde a formação dessa instituição casal. Então, assim, e justamente para as casualidades, eu não tô falando de superficialidade, tá? Mas questionar você ter que centralizar esse homem na sua vida, questionar você estar o tempo inteiro só com uma pessoa e se anular de tudo e de todos, numa vida tão corrida como a gente tem. Quando a gente começa a questionar esse padrão com esse homem que apareceu ontem, que a gente mal conhece, que o homem muitas vezes não nos mostrou nenhum exame de ST, e você tá ali falando de aliança, de pedir em casamento. Então, isso tem muito mais a ver com orbitar na vida do outro. E quando você rompe isso, naturalmente você vai ter relações mais casuais, porque você vai equilibrar. Você não vai estar centrada em viver ali orbitando na vida de alguém igual um satélite. Como diz a psicóloga Karina, né? Ser uma mulher satélite. Parece que a maioria das mulheres querem ser mulheres satélites. E quando a gente rompe com essa ideia de ser mulher satélite, de centralizar o outro na nossa vida, quando a gente passa a se emancipar de verdade, a tendência é que todas as nossas relações sejam mais casuais e que a gente se complete inteira de relações com a gente mesma, né? Enfim, gente, esse é um pouco da maneira como eu vivo as minhas relações, né? Tudo que eu tenho falado é a minha praxe, tá? Eu não fico de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso não existe. Essa tentativa, através principalmente, né, nos dias de hoje, das redes sociais, de bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Essa intimidade que eu vou chamar de intimidade líquida, né, forjada, para tentar fazer parecer que tudo ali foi construído com muita genuinidade, para seguir esses padrões, para que as coisas aconteçam tão rápido, né? Então, isso só tem sentido por causa desse pavimento. Então, assim, eu questiono muito. Eu sou muito intensa na hora de conversar com as pessoas. Eu converso muito, são papos muito reflexivos, eu troco carinho. Eu sou muito carinhosa e afetuosa. Só que eu questiono toda essa intimidade que não me parece orgânica, sabe? Essas conversas forjadas do que comeu hoje, essa tentativa que eu percebo muito desesperada de tentar manter ali uma suposta intimidade, manter essa proximidade artificial e que não se sustenta, né? Só para seguir esse molde, esse script. Então isso para mim não tem cabimento. A gente vai ver se o outro, ele realmente, ele tem toda essa profundidade, essa complexidade das conversas, dos momentos touch a touch, né? A gente ainda é ser humano do touch a touch. Eu sou muito do touch a touch, gente. As pessoas que me conhecem pessoalmente, elas têm comigo, assim, momentos de muita conversa, de conversas profundas. A gente passa horas e horas conversando assuntos dos mais variados. Mas eu não sou uma pessoa do WhatsApp, sabe? Essa intimidade, essa conexão que pra mim é muito forjada, que não é orgânica, que não me parece genuína, parece ser muito mais uma parte dessa performance, desse script para fazer a manutenção desses padrões comportamentais, né? Então isso também me incomoda. Outra coisa, gente, justamente me priorizar
me emancipar da instituição, da ideia de instituição casal monogâmica, me fez, né, ter sim relações casuais. E não quer dizer que as minhas relações casuais elas sejam superficiais, contrário a isso. Na verdade, eu não me deixo ficar, né? Pode acontecer, é óbvio, com qualquer um você pode conhecer alguém e ter ali uma relação pontual, casual e tudo mais. Só que eu quero dizer para vocês que se existe, né, um contato contínuo, provavelmente essa pessoa ela não vai ficar na minha vida só nesse lugar, sabe? Nesse lugar limitado, que pra mim isso é só uma outra face da própria monogamia, né? E eu já falei isso, inclusive, em um podcast, de como eu acho que essas relações assim limitadas, a relação casual que mantém a casualidade, ela não é natural. Porque o natural do ser humano é justamente, né, se aproximar em vínculos. A gente vai transformando esses vínculos, né? Eu acho que isso é muito orgânico. Se você limita outra pessoa, essa limitação, aquele espaço, aquele lugar, isso não é natural. Isso existe muitas vezes por causa do próprio atravessamento monogâmico, da própria lógica monogâmica de necessariamente, né, preconceito. Dos mesmos preconceitos que a gente aponta nesse mercado afetivo todo problemático. Bom, para mim, o que sustenta os vínculos, né, é a genuinidade e a reciprocidade. Precisa ter vontade de ambos em gerir conflitos, e conflitos para mim existem em qualquer relação. Às vezes a gente tá vivendo esse movimento na não monogamia, eu recebo, nossa, a pessoa fez isso ou aquilo, mas gente, a gente vai ter desafios com qualquer pessoa da nossa vida, né? E é claro que no movimento de desconstrução também vai ter desafios. Não vai ser um mundo cor-de-rosa, não, gente. E o mundo não é cor-de-rosa, inclusive. Então não vai ser. A gente tem a expectativa de que, indo para um caminho de desconstrução, a gente já encontre tudo pavimentado e pronto, quando é na verdade, o contrário. Não será pavimentado, não estará pronto, né? Eu vou contra, né, a ideia de amor romântico, justamente porque o afeto que eu quero é um afeto genuíno e recíproco. E esse afeto genuíno e recíproco, ele não pode seguir padrões pré-estabelecidos socialmente. Porque senão a gente vai estar reproduzindo padrões. Então, todo padrão eu estou questionando. Se há um padrão socialmente estabelecido, eu questiono. Porque para mim o afeto ele vai surgir de maneiras muito subjetivas, complexas, de acordo com aquilo que a gente vive. Se é padronizado, né? Se a pessoa tá ali agachando e te dando uma aliança que todo mundo faz na frente da Torre Eiffel, meu amor, por favor, né? Você tá só seguindo padrões sociais. Alguns elementos são humanos, gente. Afeto, desejo, atração e carinho. Para mim, essas questões são humanas. Isso existe em qualquer pessoa, né? E aí não tem também essa coisa que eu falo, lá, né? A não monogâmica. Gente, eu vou sentir todo tipo de sensação possível. A diferença está em como eu vou seguir, como eu vou mediar tudo isso que eu sinto, né? Eu vou mediar pela lógica de posse, controle e domínio do colonizador, do amor romântico, da premissa de ser única e exclusiva. É assim que eu vou mediar os meus conflitos, as sensações que eu sinto, né? Atacando outras mulheres, rompendo vínculos bruscamente. Como que eu vou mediar isso? E esse é o movimento da não monogamia. É quando a gente começa a refletir de forma coerente e racional, ainda dentro da questão do afeto, do carinho, do acolhimento com o outro. É assim que eu vivo, né? Vivo a recusa de viver essa lógica de instituição casal. Também me pergunto às vezes se eu tô sendo trouxa, né? Mas eu reconheço que a sensação vem do estranhamento de viver um modelo que todos ao meu redor o tempo todo estão repetindo, né?
repetindo e repetindo sem parar. Então, se eu tenho pessoas repetindo o tempo todo o que deve fazer, o que precisa ser para ser valorizada, isso está aparecendo, né? Essa cartilha pronta de comportamento, ela aparece em tudo que é jornal, revista, as pessoas estão falando, né? Então, como que isso não vai nos colocar em momentos de dúvida, né? Em momentos de crise. Essas crises, essas confusões acontecem justamente porque a gente ainda vive num mundo que naturaliza o que é completamente lógico. Questionar esses padrões que não fazem sentido, que são injustos, né? A gente está muito na superficialidade de começar a ver como é problemático. A gente ainda não está em toda a complexidade. E eu fico pensando quando é que a gente vai chegar, né, nesse momento complexo de entender essas relações da maneira problemática como elas realmente são. Entende? Então, assim, é muito complexo pra gente não ter esse movimento de falar, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Será que eu não tô sendo feita de besta? Será que... Por que eu escolhi viver assim? Mas espera, olha pro lado. Sempre que isso acontece comigo, que também acontece, eu começo a olhar pro lado e falo, não sou eu que tô louca aqui. Tem muita coisa louca aqui, não sou eu. Eu acho também muito engraçado que nessa loucura a gente fala muito, né? A lógica monogâmica do homem quando quer faz, ou ele só quer te comer, homem quando quer ele assume, né? Homem quando quer ele casou, tem filho. Ele sempre coloca, a monogamia sempre coloca o sexo como moeda de troca para a instituição casal, né? E é como eu falei, isso é muito louco. Ele pode ser um fator que determina a diferença entre os afetos. Então, esse aqui afeto é sexual, por isso que ele é mais importante, você é só amigo. Mas ele também te limita, então não tem nenhum tipo de lógica. Gente, como eu falei tanta coisa pra vocês, né? Mas enfim, esse caminho é muito desafiador, justamente porque existe o tempo todo, né, forças nos colocando de volta para esses padrões e para essas caixas, né? Só que a minha escolha é muito nítida. Eu vivo vínculos baseados em afeto genuíno enquanto existir. Afeto genuíno, reciprocidade e desejo mútuo. É isso. Tem afeto genuíno, tem reciprocidade, tem desejo mútuo. É isso que sustenta a relação. E é isso que sustenta qualquer relação. Qualquer. O problema é que tem pessoas que vão seguir o afeto, o desejo, dentro desses padrões comportamentais. Elas não querem viver o afeto construído com a pessoa. Elas vivem a relação. É o contrário. E aí, às vezes, no meio dessa relação, ela vai gerar algum tipo de afeto por alguém, se é que gere. E quando gera é muito, né? É muito efêmero. Eu acho a monogamia, o pessoal fala da não monogamia, que é a desconstrução, que é o movimento de questionar essa posse, esse domínio, esse controle, mas a efemeridade está justamente na monogamia, porque ela é uma barganha. Se eu controlo você, aí eu vou performar dentro desses papéis patriarcais essa ideia de amor romântico. Se você não me dá aquilo que eu quero dentro dessa relação, então você já não vale mais nada. Não olha mais pra minha cara, você nunca foi nada, você não é meu amigo. Olha, gente, essa é a parte mais louca pra mim. Você não é o meu amigo. E por que não é amigo? E por que não é mesmo? A pessoa não é nada. Ela só é alguém que escolheu performar dentro dessa instituição casal monogâmica. Isso pra mim é a parte mais ilógica. Eu vivo vínculos baseados em afeto genuíno, reciprocidade e desejo. E tem muitas mulheres que me seguem, principalmente. Não vou falar, não vou fazer isso. Mas tem um grupo aí de feministas que me seguem e elas ficam desesperadas tentando defender a monogamia, né? São bem tradicionais. E aí elas vão falar, mas você tá criando vínculo genuíno, não dá pra criar genuinidade. Não tô falando de amor romântico. Eu tô desconstruindo o amor romântico. Mas, gente, qualquer ser humano cria afeto com outro.
Isso existe. O que não pode existir é essa ideia de afeto, de amor romântico. Mas elas estão tão deturpadas pela lógica da monogamia, do amor único e exclusivo, do amor romântico, que quando a gente fala afeto e genuinidade, elas lembram do quê? De amor romântico, né? Elas não conseguem desgarrar, não existe outra possibilidade de viver relações entre pessoas que não seja na lógica instituição casal monogâmica e de amor romântico. E aí, afeto genuíno, reciprocidade, desejo é sempre enclausurado nessa ideia, nessa ilógica doentia da monogamia, né? Então, gente, fora disso, a gente pode viver também. Senão só o homem domina o sexo é feito para ele. Então, eu não sou um ser passível de desejo, de vontades, né? Não pode ter uma troca recíproca quando eu não quero viver essa escada rolante do amor? Vocês entendem? Isso é quebrar caixa, isso é destruir caixas, né? Isso é pensar para fora desses padrões. Sem hierarquia, sem barganha e sem essa obrigação de se encaixar na instituição casal. Esse foi mais um episódio de Viagem Quadri. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada e a Síndrome da Escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.